Veremos o que fazer para não cometer erros graves. Veremos sugestões práticas que vão nos ajudar a manter a integridade. Iremos também compartilhar o que nós encontramos de interessante na leitura da semana em Encontre Joias Espirituais. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós teremos sugestões, partes que vão nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de ensino no testemunho público, de casa em casa e também no testemunho informal. Em nossa vida cristã, nós veremos o que fazer para corrigir os nossos erros. Teremos um vídeo que vai nos ajudar nesse sentido. E também daremos continuidade ao estudo bíblico de congregação. Para darmos início à primeira sessão da nossa reunião, nós vamos ter um discurso em Tesouros da Palavra de Deus com o tema O que fazer para não cometer erros graves? E para tanto nós convidamos o irmão Davi Lima. O tema é bem sugestivo, não é mesmo? O que fazer para não cometer erros graves? Então, todos nós temos essa tendência de cometermos algo errado, que às vezes nós lastimamos depois. Todos nós já temos essa inclinação de fazer aquilo que é errado, e Jeová reconhece muito bem. Uma certa frase diz assim: quem não erra, não faz nada. Nós erramos em palavras, pensamentos e ações. Agora, o ponto em questão é o que fazer para não cometer erros graves, que faz com que até mesmo Jeová fique magoado. O primeiro ponto que temos que dar a nossa devida atenção é que não pense que você nunca vai errar na vida. Todos os humanos têm a tendência de fazer o que é errado. Essa tendência de fazer o que é errado, o próprio salmista Davi, sob inspiração divina, ele reconheceu isso, e Jeová o reconheceu e até mesmo mandou com que registrasse em sua palavra a Bíblia. Observe, por gentileza, o Salmo de número 51. Observe, primeiramente, o verso 5. Salmo 51, o verso 5, que diz assim: na verdade, já nasci culpado de erro, e minha mãe me concebeu em pecado. Note a nota no verso 5. Ou eu sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu. Dá para nós fugirmos desta situação? Não, é impossível. Porque o pecado, como que está em nosso DNA, é impossível tirá-lo de nós. Mas somente à base do sacrifício resgatador de Jesus Cristo, daí nós não cometeremos nenhum erro, e em especial nenhum erro grave do ponto de vista de nosso Criador Jeová. Mas o que vai nos ajudar a nós não cometermos erros graves? O primeiro é nós reconhecermos que nós temos a tendência de fazer o que é errado. Mas também temos que ter uma boa rotina espiritual, nos fortalecermos espiritualmente para nós não fazermos do erro uma prática que faz com que magoe o coração de nosso Criador Jeová. Por isso que o verso 6, ele complementa. Observe, por gentileza, Salmo 51, o verso 6. Sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Ou conforme diz a nota no verso 6, ou a minha pessoa secreta. Como nós podemos, então, ter uma boa rotina em sentido espiritual? Observe essa encenação conforme mostra aí a imagem. A primeira, este jovem, ele está fortalecendo a sua fé através da leitura diária da Bíblia. Os pensamentos de Jeová lhe darão a motivação de sempre fazer algo que alegra o coração de Jeová. Nós temos como que regar os nossos corações com as vertentes da palavra de Deus, que faz com que nós nos apeguemos cada vez mais ao que é certo.
A segunda situação, ele está fazendo uma oração humilde e sincera a Jeová. Ó Jeová, me fortaleça o meu coração iníquo, para que eu possa continuar fazendo as coisas que agradam ao Senhor. Essa também deve ser a determinação de cada um de nós. E depois ele está exercendo a sua fé. A fé dele está sendo fortalecida por ele compartilhar as mensagens fortalecedoras da palavra de Deus, a esperança que ele tem de um mundo melhor, compartilhando para outras pessoas através do testemunho. Quando nós exercermos a nossa fé, nós evidenciamos isso através de nossas palavras e até mesmo através de nossas ações. E a quarta, ele está presente nas reuniões, não só presente, mas também expressando os seus comentários, fortalecendo os irmãos aqui na congregação. Quando nós temos essa boa rotina espiritual, nos ajuda a nós nos fortalecermos cada vez mais para não fazermos aquilo que desagrada a Jeová. O salmista fez referência ao íntimo, ou seja, ao coração. A palavra coração na Bíblia, ela representa aquilo que nós somos no íntimo, dos nossos pensamentos, as nossas motivações, até mesmo os nossos desejos mais profundos. Ele se refere àquilo que nós somos por dentro e não o que outros acham de nós. É importante nós cuidarmos daquilo que nós somos dentro de cada um de nós. Que tipo de pessoas nós somos dentro de cada um de nós em sentido espiritual? Para ilustrar, pense na saúde de seu corpo. Para que o seu corpo continue bom por dentro, nós precisamos nos alimentar bem e nos exercitarmos regularmente. Para que a nossa saúde espiritual continue boa, temos que nos alimentar bem em sentido espiritual e exercitarmos regularmente a nossa fé. Pense no ciclista que ele para de pedalar. O que acontece? Ele cai. O nadador que para de nadar, ele também se afunda. A nossa fé tem que ser exercitada dia após dia para nós também não cairmos e não nos afundarmos em sentido espiritual. Como está a minha fé? Como está a minha espiritualidade? Como está a minha relação preciosa com Jeová? São aspectos que nos ajudam a nós não fazermos coisas que desagradam a Jeová. Quando nós estamos de bem com Jeová, temos certeza que nós nos saímos muito bem, até mesmo em muitas provações da nossa própria fé, não é mesmo? Mas às vezes tem um pequeno detalhe. Às vezes o nosso corpo ele pode parecer saudável por fora, mas por dentro está doente. Ou seja, cara bonita não significa corpo sadio. Do mesmo modo, ter uma rotina cristã, ela pode dar a impressão de que a nossa saúde espiritual está saudável. Mas será que lá por dentro de cada um de nós, ela está doente em sentido espiritual? Ela pode estar doente em sentido espiritual por nós, se não tomarmos cuidado, enchemos os nossos pensamentos e com desejos imorais. Daí nós como que abaixamos a guarda e é um estupim para fazermos algo que desagrada ao nosso Criador Jeová. Pensando nisso, observe o que o salmista disse nos versos 10 e 11 do Salmo de número 51. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme.
não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Notaram? Nós queremos pedir a Jeová que põe dentro de nós um coração puro, para sempre fazermos as coisas que agrada ao seu coração. E o salmista disse: desperte dentro de mim a disposição de te obedecer. Muitas vezes o nosso coração ele é iníquo, ele é pecador, não é mesmo? Até mesmo engana a nós mesmos. Mas podemos, como que derramarmos o nosso coração a Jeová, até mesmo implorarmos a Jeová que dê a nós um coração puro e colocar dentro de nós um espírito novo, firme, para fazermos as coisas que lhe agradam. Com certeza, se nós darmos atenção a essas instruções de Jeová, o que fazer para não cometer erros graves? Não pense que você nunca vai errar, é o primeiro aspecto. Tenha uma boa rotina espiritual. E o terceiro, continue lutando contra pensamentos e desejos imorais. Conforme diz o Cântico 89, como uma casa bem firme na rocha, o nosso modo de vida será, se seguirmos os mandamentos. Portanto, escute, obedeça e seja abençoado. Muito obrigado, irmão Davi, pelo bom discurso feito a nós. Agora nós daremos continuidade à nossa reunião com joias espirituais. Essa parte será feita pelo irmão Sebastião Souza. As joias dessa semana se encontram-se no livro de Salmos, do 51 a 53. Lembrando aos irmãos que os comentários devem ser no máximo até 30 segundos, para dar mais oportunidades a outros. Para darmos início, vamos ler. Quem gostaria de ler Salmos 52, do 2 ao 4? Por favor, irmão Danilo ali. Língua, afiada como uma navalha, planeja fazer o mal e age de modo enganoso. Você gosta mais do mal do que do bem. Prefere mentir a falar do que é certo. Você ama toda palavra destrutiva, ó língua enganosa. Obrigado, irmão Danilo. A pergunta é, o que esse texto nos diz sobre Doeg? Aqui, a esposa do Renan, por favor. Então, esse texto deixa claro que Doeg ele era uma pessoa má, né? Que ele gostava mais do mal do que do bem. Sua língua era destrutiva, preferindo mentir a falar o que é certo. Isso fica claro em suas ações, pois Doeg ele presenciou o momento em que Davi, enquanto fugia de Saul, procurou o sacerdote Aimeleque na cidade de Nob e recebeu os pães da proposição e a espada de Golias. Posteriormente, ele relatou isso a Saul, o que resultou num massacre, pois 85 sacerdotes morreram e a cidade também foi devotada à destruição. Obrigado, irmã. Vamos para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na Bíblia, na leitura da Bíblia desta semana? Vamos começar com a irmã Giovana aqui na frente, por favor. Salmo 51, 17 mostra que Jeová sabe que para nós é impossível sermos perfeitamente obedientes, não importa o quanto tentemos. Então Deus não nos rejeita por causa de nossos erros. Se nos arrependermos de verdade e reconhecermos que o magoamos, Ele vai nos perdoar. Obrigado, Giovana. Irmão Caio. Salmo 52, 3 diz: você gosta mais do mal do que do bem. E a Sentinela de Novembro de 89 cita que, infelizmente, alguns jovens cristãos têm permitido que as atitudes imorais do mundo os contagiem. Embora talvez professem amar o que é bom, não odeiem o que é mal, pelo menos não o suficiente.
Em resultado disso, trazem vergonha tanto para si mesmo como para seus pais. E meditar nesse texto me fez relembrar a importância de educar os meus filhos no caminho em que devem andar, para que no futuro eles não se desviem dele. Obrigado, irmão Caio. Vamos lá na casa da Suzana Fernandes, por favor, no Zoom. Ao lermos o Salmo 51, especificamente o verso 10, nós podemos deduzir algo a respeito do estado espiritual de Davi. Ele disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo e firme. Davi deixa evidente que, por ocasião da tentação, ele não tinha um espírito puro e firme. Talvez ele tivesse negligenciado a leitura da Bíblia, e em resultado disso a sua espiritualidade enfraqueceu. Ou talvez a sua posição e o seu poder como rei lhe subiu a cabeça, por assim dizer, de modo que ele se tornou vítima do desejo cobiçoso. O que podemos aprender? Deixar de tirar tempo para escutar a Jeová e usar nosso tempo em prol de nossos prazeres e desejos pode nos deixar fracos e aos poucos nos afastar de Jeová. Obrigado. A irmã Rosana, por favor. O Salmo 52:8 fala que precisamos tornar-se uma oliveira frondosa na casa de Jeová. E para isso nós precisamos ser obedientes e aceitar a disciplina. E igual uma oliveira natural que tem raízes profundas para aguentar secas, nós também precisamos criar raízes profundas para lidar com problemas como ansiedade, aflições, perseguições, e também nós vamos lidar com provações que nós não sabemos ainda. Obrigado, Rosana. A irmã Cida, esposa do João, por favor. Então, Salmo 51:3, mesmo que em determinado momento na vida nós venhamos a pecar, é claro que nós não queremos esquecer, mas não podemos deixar que esse pecado atrapalhe o progresso espiritual, pois Jeová sempre irá nos perdoar, mas nós também devemos fazer isso, para que possamos continuar seguindo em frente e nada nos atrapalhe. Obrigado, Cida. O irmão Ricardinho aqui na frente, por favor, Davi. Achei muito interessante o Salmo 51:4. Lá mostra que Davi reconheceu o seu erro. Ele reconheceu o julgamento de Jeová, que seria justo. Do mesmo modo, os cristãos que pecam precisam adotar o mesmo ponto de vista. E este exemplo de Davi me fez pensar: será que quando eu cometo um erro, eu tenho humildade e reconheço que estou errado? Obrigado, Davi. A irmã, por favor, a irmã, o Tiago aqui do lado. Salmo 53:2 diz que, por mais que o mundo seja impuro e detestável, Jeová está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que praticam sua vontade e busca de todo o coração realizar seus preceitos. Obrigado. A irmã Rosana lá atrás. A irmã, é isso. No Salmo 52:12, fala sobre a língua afiada como uma navalha. Na sentinela de 15/6/2009, diz que não queremos que a nossa língua seja afiada como navalha, usando para infligir dolorosas feridas, como linguagem abusiva e degradante. Por amor aos irmãos, resguardamos a língua do que é mal e os lábios de falar engano. Isso honra a Deus e promove a união da congregação. Obrigado. A irmã Luciene, por favor. O Salmo 51:7 usa a expressão "insopo", ou manjerona. Ele era usado nas cerimônias de purificação dos que tinham sido leprosos, de modo que era apropriado, que Davi lhe orasse pedindo para ser purificado dos seus pecados com insopo. Então, se algum de nós estiver sofrendo dores de consciência por causa de alguma transgressão, tem que ter fé, de que se procurar com arrependimento o perdão de Jeová, ele vai poder nos purificar e limpar a base do sacrifício de Jesus. Obrigado, irmã Luciene. O irmão Israel, por favor. Salmo 51:12, interessante que Davi pede ali para que Jeová sustente ou lhe dê um espírito disposto,
Mas de quem que ele estava falando, né? Será que se referia à disposição de Deus de ajudar ele ou do Espírito Santo? Não, na verdade ele estava falando do espírito disposto dele mesmo, né? De Davi, a sua inclinação mental. E ele pede que Deus dê a ele o desejo de fazer o que é certo. Então isso nos ensina, me ensinou também, que eu preciso ter primeiro o espírito disposto em querer agradar a Jeová para pedir o seu Espírito Santo e a sua ajuda. Obrigado, Israel. Irmão Siqueira, por favor. Sentinela de março de 93, teceu um comentário interessante a respeito do Salmo 51:11. Esse Salmo 51 ensina para nós uma grande lição, que todos nós estamos sujeitos a erros menores e erros maiores. O Salmo 51 foi uma correção de Natã por um grave erro que Davi cometeu. E aí ele ficou desesperado, ele achou que Deus ia rejeitar ele, ia tirar dele o seu Espírito Santo. Então isso ensina para nós uma lição, estamos sujeitos a erros, mas se nós não implorarmos a Deus para que o Espírito Santo dele nos corrija e que o Espírito Santo dele não se afaste de nós, é muito difícil o retorno. Então a oração é essencial. Cometeu um erro, deve-se pedir a Jeová, por meio do seu Espírito Santo, que ele não retire o Espírito Santo. Só assim é possível haver um retorno, assim como aconteceu com o próprio Davi, que se arrependeu do grave erro que cometeu. Obrigado, irmão Siqueira. Ainda mais um comentário ainda. A irmã Mara, por favor. Salmo 51:18 mostra para a gente algo muito valioso. Sabemos que erramos às vezes e sabemos também que a prontidão de Jeová em nos perdoar é muito grande, porque Jeová nunca rejeita e nunca repele um coração quebrantado e esmagado pelo fardo da culpa. Então, como é bom nós sabermos isso. Como é interessante para nós que quando cometemos algum erro, seja em ações, palavras ou pensamento, ou um erro grave, se nos arrependermos e pedirmos a Jeová, Ele prontamente irá nos perdoar. Obrigado, irmã Mara, e obrigado a todos pelos excelentes comentários. Muito obrigado, irmão Souza, pela boa parte feita a nós. Os irmãos que vão ter as suas partes na sala B podem acompanhar o irmão Rafael Machado, ele já está aguardando os irmãos lá. Aqui no salão principal, nós teremos uma leitura da Bíblia, que será a leitura de Salmo 51, os versículos de 1 a 19. Quem vai fazer para nós a leitura é o Mateus Souza. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado, pois eu tenho consciência das minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, acima de tudo contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Assim, tu és justo quando falas, és certo no teu julgamento. Na verdade, já nasci culpado de erro, e minha mãe me concebeu em pecado. Sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Purifica-me do meu pecado com isopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir sons de exultação e alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Não olhes para os meus pecados, e apaga todos os meus erros. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Não me expulses da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, desperta dentro de mim a disposição de te obedecer. Vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, para que os pecadores voltem para ti. Livra-me da culpa de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, para que a minha língua declare alegremente a tua justiça. Ó Jeová, abre os meus lábios, para que a minha boca proclame o teu louvor.
Pois não queres um sacrifício, senão eu o daria. Não tens prazer em uma oferta queimada. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado, ó Deus, não rejeitarás. Na tua boa vontade, faz bem a Sião. Reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios oferecidos em justiça, dos sacrifícios queimados e das ofertas inteiras. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Muito obrigado, irmão Mateus, pela boa leitura que você fez para nós. Nós ficamos muito felizes quando vemos um jovem como você, assim, que se esforça, que faz boas leituras. A congregação toda fica muito feliz. Parabéns. O irmão estava sendo observado na lição número 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então, algo que nós devemos sempre fazer é pensar nas pessoas, nos colocar no lugar das pessoas que vão nos ouvir. Imaginar os problemas que as pessoas enfrentam. E um ponto interessante é o seguinte: não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso. Então, o irmão saiu muito bem. Às vezes, quando a gente usa ênfase demais, a gente tira a atenção daquilo que deveria ser de real atenção, que é o que nós estamos lendo, e passamos a ter atenção para nós. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é transmitir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E o irmão saiu muito bem nesse ponto. Muito obrigado pela sua parte, viu, irmão Mateus? Agora, na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, nós teremos uma parte, a parte número 4, iniciando conversas no testemunho público. A parte será feita pela irmã Luciene Hoffmann e a irmã Lorena Almeida. Boa noite, tudo bem? Com licença, eu posso pegar uma para mim? Pode sim, ela é sua. Obrigada. É que eu tenho um trabalho na faculdade que fala justamente sobre esse assunto e eu fiquei muito interessada, vai me ajudar muito. Puxa, que legal. Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Lorena. O meu é Luciene. Eu fico muito feliz de que ela vai te ajudar. A revista Despertar, ela é divulgada amplamente no mundo todo. E esse artigo, em especial, ele vem falando como o homem ele tem destruído com o planeta Terra. Mas a Bíblia promete, Lorena, que muito em breve, Jeová, ele vai eliminar todas essas catástrofes que têm acontecido no planeta Terra. Aqui no livro dos Salmos 37 e 29, fala assim, olha: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, aqui falou de possuir a terra. Né? Então, o que significa isso? Né? Que a terra ela não vai ser destruída. E se você desejar saber, além desse artigo que você vai estar lendo, né, que vai te ajudar no seu trabalho, eu posso pegar o seu contato para a gente poder conversar mais sobre outros assuntos bíblicos. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, Luciene, vai me ajudar muito. Fiquei muito interessada e curiosa em saber. Eu fico feliz também. Eu vou anotar aqui o seu telefone e me fala uma coisa, qual horário que fica melhor para eu poder conversar com você sobre a Bíblia? Eu trabalho o dia inteiro e à noite ainda vou para a faculdade, então sempre às 10 horas da noite mesmo. Tudo bem, não tem problema. Eu vou anotar seu número e aí a gente combina o dia que fica melhor para você. Pode ser, Lorena? Tá ótimo, muito obrigada, viu, Luciene? Muito obrigado, irmã Luciene, irmã Lorena, pela boa parte que as irmãs fizeram. Interessante que o ponto da irmã era, ainda na brochura Ame as Pessoas, o ponto era perseverança, o ponto número 3. Ajuste a sua programação para visitar a pessoa num horário que seja bom para ela. Então, talvez o que a irmã achasse como ideal seria no final de semana, talvez de manhã, de tardezinha, mas o horário melhor para a pessoa que estava interessada era 10 horas da noite. Então, talvez a gente não espere por isso. Mas a irmã colocou na sua programação que ia fazer a ela visita durante o horário que ficasse mais fácil para ela. Nós queremos ser assim. Nós queremos nos adaptar de acordo com a nossa realidade, mas sempre pensando na situação da pessoa que tem interesse. Não no horário que fica melhor para nós, mas no horário que fica melhor para aquele que nos ouve. E a irmã saiu muito bem nesse ponto. Muito obrigado, irmã, pela boa parte feita a nós. Agora, nós daremos continuidade com a parte número 5, iniciando conversas de casa em casa.
Essa parte vai ser feita pela irmã Larissa Ramos, junto com a irmã Vanessa Siqueira. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Larissa, e você? Olá, boa noite. Eu me chamo Vanessa, estou bem sim. Vanessa, prazer em te conhecer. Eu gostaria de compartilhar com você uma esperança da Bíblia para o futuro. Uma esperança neste mundo que vivemos, ainda mais sobre a Bíblia, um livro tão antigo. Que futuro que ela pode falar para nós? Olha, eu entendo a sua opinião. São tantas coisas ruins que a gente vê acontecer que torna difícil acreditar que algo bom possa acontecer no futuro. Mas a Bíblia ela continua muito útil e a esperança nela é muito boa para nós. Veja o que fala aqui, ó, em Salmos 37, 11 e 29. Eu vou ler. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, segundo esses textos, o que Deus ele promete para a gente? Pelo que eu entendi, ele promete alegria e paz. Exatamente. Aqui ele fala que os mansos, ou seja, as pessoas boas, vão viver em alegria e paz e vão viver na terra para sempre. Você acha que é bom saber disso? Realmente é reconfortador pensar em viver para sempre e na terra, né? É verdade. Às vezes pode parecer que tudo ao nosso redor está desmoronando, né? Mas tenha em mente que Deus, ele em breve promete acabar com tudo que causa o nosso sofrimento, nos ajuda a ver além das nossas dificuldades atuais. É verdade. Obrigada por compartilhar essa esperança comigo. É sempre ouvir, né? É bom ouvir algo positivo assim. É verdade. O prazer é meu. E o que você acha de eu voltar aqui para a gente ver na Bíblia o que precisamos fazer para usufruir esse futuro? Claro, pode voltar sim. Muito obrigado, irmã Larissa e irmã Vanessa, pela boa parte que as irmãs fizeram para nós. O ponto que a irmã Larissa estava sendo observada na brochura Ame as Pessoas, sobre humildade, no ponto 4. Deixe claro que aquilo que você ensina vem da Bíblia. E a irmã, por várias vezes, destacou a Bíblia. Tanto que a moradora falou, né, que a Bíblia era um livro antigo. Ainda assim, a irmã se importou em mostrar que a Bíblia não era antiga, né, mas sim que era atualizada, que tinha promessas animadoras para o futuro. E também, quando marcou uma revisita, achei interessante que a irmã falou, vamos considerar juntas o que a Bíblia tem a dizer. Então, isso é muito importante, trazer atenção à palavra de Deus, à Bíblia. Irmãs são muito bem nesse ponto. Parabéns, irmã Larissa. Agora, na parte número 6, cultivando o interesse no testemunho informal. Essa parte vai ser feita pela irmã Ana Laura Tavares, junto com a irmã Jane Benfica. Ana, eu gostaria de aproveitar esses minutinhos que nós temos aqui para tomar o café e de te conhecer um pouquinho melhor, visto que você é nova na empresa, né? Sabe, Ana, esses dias eu estava pensando lá em casa, já que vocês são de Jeová, por que vocês levam esse nome? Eu fico feliz em poder te ajudar, Jane, e eu terei um imenso prazer em responder a sua dúvida. Na verdade, a Bíblia fala que Jeová é o nome de Deus. E Jeová, ele quer que nós utilizemos o seu nome até mesmo em nosso dia a dia, como, por exemplo, em nossas orações. Mas Deus tem um nome? Eu sempre me refiro a Ele como Senhor, ou mesmo Deus, né? Sim, ele tem um nome. Eu gostaria, inclusive, de ler um texto para você, para a gente confirmar esse nome dele. É aqui no texto de Salmo 83, do verso 18. Veja só o que diz. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, Jane, palavras como Deus, Senhor, Criador, são títulos. E você não está errada por usar esses títulos, né? Mas como nós vimos no texto, Jeová, além de dizer o seu nome, ele deseja que todas as pessoas saibam e conheçam ele pelo seu nome. Por exemplo, você também possui títulos. Você é mãe, você é esposa, mas esse não é o seu nome, né? E você nem mesmo se identifica por esses títulos. Você se identifica pelo seu nome, não é mesmo? É verdade, Ana. Na verdade, quando fala sobre o meu nome, eu estou assim me identificando. É minha própria identidade, né? E não um título.
Isso mesmo, é verdade. E Jeová, ele quer ser conhecido assim como você e ser diferenciado pelo seu nome. Olha, Ana, eu entendi. E, na verdade, eu gostei muito da resposta à minha pergunta. Eu fico feliz que você tenha gostado, que eu pude responder a sua pergunta e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Por meio de um estudo da Bíblia, Jane, nós conseguimos encontrar as respostas a muitas outras perguntas que nos fazemos. Mas nosso horário do café já está acabando, e o que você acha da gente conversar na hora do almoço sobre mais alguma dúvida que você tenha? Olha, Ana, seria ótimo. Eu até vou começar a pensar em que pergunta que eu vou fazer para você me responder, tá bom? Muito obrigado, irmã Ana, irmã Janete, pela boa parte que as irmãs fizeram para nós. O ponto que a irmã Ana estava sendo observada na brochura Minhas Pessoas é o ponto número 5. Use informações que se encaixam nas necessidades da pessoa. Então, o assunto era sobre o nome de Jeová. Responder sobre qual era o nome de Jeová resolveria a dúvida que ela tinha? Sim, mas talvez não tocaria o coração dela. Então, mostrar a importância de usar o nome de Jeová faz a diferença. Que não é que Deus, Senhor, são títulos, mas que o nome de Deus é Jeová. Torna tudo mais pessoal. Então a irmã trouxe atenção a isso também. Não só respondeu a pergunta dela, mas mostrou a importância de usar o nome de Jeová. Interessante também que diz assim que possível, mostre como o estudo da Bíblia pode responder às perguntas dela e ajudá-la a ter uma vida melhor. E a irmã também trouxe atenção a isso. Embora o tempo fosse curto, a irmã trouxe atenção sobre a importância de estudar a Bíblia. Então, muito obrigado pela parte que a irmã fez para nós. Agora, nós daremos continuidade com a parte número 7, Fazendo Discípulos. Essa parte será feita pela irmã Lércia Franco, junto com a irmã Andréa Claudino. Andréia, que alegria estar aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos considerar a partir do tópico, no ponto 7, que é Jeová fica feliz quando falamos a outros o que aprendemos. Esta é uma afirmação. Andréia, você já participou ou já experimentou dessa alegria alguma vez? Olha, Lércia, ainda não, mas eu já estou dando meus primeiros passos. Muito bom ouvir isso. Recentemente, você comentou que já vem experimentando falar com seus conhecidos, com seus vizinhos, sobre o que está aprendendo. E ao final dessa nossa consideração de hoje, eu gostaria muito de ouvir algum relato ou alguma experiência nesse sentido, tá bom? Mas vamos começar lendo o Salmo 9:1? Por gentileza, abra sua Bíblia e leia. Salmo 9:1 diz assim, Vou louvar-te de todo o meu coração, ó Jeová. Vou relatar todas as tuas obras maravilhosas. Muito bom. Já que estamos no Salmo, leia também o capítulo 34, o versículo 1. Salmo 34:1 diz, Vou louvar a Jeová todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Muito bom. Então, não resta a menor dúvida, Andréia, de que nós temos muitas oportunidades para divulgar as verdades da Bíblia para outras pessoas. Nós podemos declarar as obras maravilhosas de Jeová. E interessante, Andréia, que nós podemos até mesmo louvar a Ele criando oportunidades, começando conversas. De uma coisa você pode ter certeza. Quando você começar a falar, você não vai mais se conter e vai querer sempre falar algo sobre Jeová, o máximo possível. Então, Lércia, uma das verdades que eu gosto de falar para as pessoas é sobre a ressurreição. É uma certeza que eu tenho que Jeová vai trazer as pessoas que a gente perdeu na morte de volta. Eu até marquei um texto aqui, é o texto de João 5, 28 e 29 para me falar. Mas eu confesso que ainda fico um pouco de medo.
Mas é natural que isso aconteça. No início eu também me sentia assim, Andréia, mas o que eu fico feliz mesmo é com a sua disposição. Você pode ter certeza que, para se sentir mais segura, nós vamos fazer muitos ensaios, nós vamos treinar uma com a outra por bastante tempo para você sentir segurança. E lembre-se da seguinte ilustração, Andréia. O medo de sofrer acidente ou de atropelar alguém não impede uma pessoa de tirar carteira de motorista, não é verdade? Mas, ao invés da pessoa ficar preocupada com o que pode ou o que não pode acontecer, ela vai tentar fazer o seu melhor e vai tirar a sua carteira de motorista. Sabe, muitas pessoas, Andréia, talvez elas digam como no final da página: não importa a maneira que a gente adora a Deus, o que importa mesmo é que seja de coração. Você concorda com isso? Olha, não concordo mais. Antes eu também pensava assim, mas agora eu sei que não faz sentido a luz e a escuridão viverem juntos. Gostei de ouvir a sua convicção, Andréia. Mas agora eu quero ouvir mesmo alguma experiência que você tem de quando começou a falar, ou de quando deixou um tratado ou uma revista com alguém. Olha, eu até anotei aqui, vou te contar. Que ótimo. Muito obrigado, irmã Lércia, irmã Andréia, pela boa parte que as irmãs fizeram para nós. A irmã estava sendo observada na lição número 11, no ponto 5. Saiba usar as ilustrações. Então, antes de usar ilustrações, nós devemos meditar em 3 pontos. O primeiro, a ilustração é simples. O segundo, o meu estudante vai conseguir entendê-la facilmente? E o terceiro, ela vai ajudar meu estudante a se lembrar do ponto principal ou ele vai se lembrar apenas da ilustração? Nosso objetivo é transmitir a importância que tem a palavra de Jeová. Então, talvez usar uma ilustração muito técnica sobre um assunto que não seja do conhecimento da estudante não vai surtir resultado. Talvez ela lembre da ilustração, mas ela não sabe por que essa ilustração. E a irmã usou uma ilustração simples, uma ilustração que mostrava que o medo não pode nos impedir de fazer algo. Então a irmã transmitiu atenção à palavra de Deus. Então a irmã conseguiu usar uma ilustração para transmitir a importância de ter confiança em Jeová, né? Então, as irmãs são muito bem nesse ponto. É importante, as ilustrações são muito importantes no nosso ensino. Jesus usou muito isso, né, durante o seu ministério. Então, quando são bem aplicadas, dão um bom resultado, assim como a irmã fez para nós. Muito obrigado às irmãs pela boa parte que as irmãs fizeram. Agora, nós daremos continuidade à nossa reunião na próxima sessão, Nossa Vida Cristã. Antes, vamos entoar juntos o cântico número 115, que tem por tema: a paciência de Deus é salvação. É baseado em 2 Pedro 3,15.
Vamos ver um discurso com o tema O que fazer para corrigir seus erros? Esse discurso será feito pelo irmão Tiago Ferreira. Irmão Tiago, tenha a nossa atenção. À medida que nós vamos aprendendo a respeito de Jeová, nós vamos criando uma amizade achegada com Ele. Essa amizade, ela requer respeito e principalmente obediência. Obediência do qual Jeová deixou ali instruções de como devemos fazer através de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, irmãos, todos nós estamos à mercê do pecado que foi herdado lá de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E também temos a influência de um ser que quer provar que nós só servimos a Jeová para ganhar bênçãos e não por amor a Ele. Com tudo isso, mesmo depois de nós aprendermos a amar a Jeová, pode ser que nós cairmos em errar contra nosso Deus ou pecar contra Ele. Todos nós cometemos erros diariamente, mas nós sabemos que há certo grau de pecado. Às vezes, sem perceber ou para ser aceito em determinado grupo de amigos, nós vamos caindo em alguns pontos que podem nos levar a pecar, a cometer um pecado grave. E isso, irmãos, pode ser desastroso, pois podemos perder aquilo que nós temos de mais valioso na nossa vida, a nossa amizade com nosso Deus. Os jovens hoje, principalmente, passam por grande pressão para fazer o que é errado, principalmente por colegas de escola. Esses colegas, eles não têm interesse em falar a respeito de Jeová ou em aprender a respeito de Jeová. E, infelizmente, às vezes o jovem que tem vontade de servir a Jeová pode ser influenciado por esses. E realmente, irmãos, isso pode ser muito prejudicial. E se caso nós caímos em algum pecado que corta essa nossa relação achegada com Deus? Quando fazemos isso, parece que a nossa mente vai criando barreiras para a gente se achegar a respeito de Jeová ou para restabelecer a nossa amizade com Ele. Vergonha, medo, decepção com nós mesmos, isso vai criando muitas barreiras, coisas que vão surgindo em nossa mente. Jeová, irmãos, por outro lado, Ele sabe que nós somos imperfeitos e sabe que nós erraríamos. Por isso, Ele deixou em sua palavra, a Bíblia Sagrada, palavras consoladoras a respeito do perdão. Vamos ver aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se pecamos, o que podemos fazer? Lá diz assim, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Notaram só no texto? Ele é fiel e justo para perdoar. Jeová, irmãos, está pronto para perdoar. Jeová não deseja perder a amizade conosco. Quer ser nosso amigo para sempre. Mas é claro que o perdão não envolve só Jeová e nós não fazemos nada. Veja o que falou aí no começo do texto, se confessamos nossos pecados. Veja só como nós podemos nos achegar a Jeová se cometemos um erro, pois o primeiro passo vai ser nós fazermos a nossa oração para Jeová pedindo perdão. E isso pode ser muito difícil, não é verdade, irmãos? Principalmente quando cometemos um erro grave contra Jeová, se achegar a Ele de novo por oração para pedir perdão. Davi, ele deixou um exemplo para nós, do porquê que nós devemos fazer isso, e como que nós podemos fazer isso. Vamos lá em Salmos 51 agora,
número 51, verso 1, 2 e depois o 17. Eu gostaria de que alguém da assistência lesse para nós, por favor. Salmo, número 51, 1, 2 e depois o 17. Kaline, por favor. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente do meu erro e purifica-me do meu pecado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e esmagado. Ó Deus, não rejeitarás. Isso, obrigado, irmã Kaline. Uma pergunta com respeito a esses textos. Como as palavras de Davi nos incentivam a buscar a ajuda de Jeová se cometermos um erro sério? Tiago, por favor. Irmão Tiago. Salmo 51, 17 nos diz a forma como Jeová se agrada de nós. Ele quer que sejamos humildes e acheguemos a Ele realmente com o coração quebrantado, pois Jeová, como um pai amoroso, está esperando que contemos a Ele nossos desafios e dificuldades, e está pronto a nos auxiliar se formos humildes e honestos de coração. Isso mesmo. Irmão Renan? No versículo 2 fica registrado o efeito que esse perdão de Jeová pode ter. É como se lavasse completamente o erro e purificasse do pecado. Então, realmente buscar a Jeová pela misericórdia dele, e Jeová com certeza ele vai conceder essa misericórdia e vai permitir essa limpeza desse pecado. Isso, é isso mesmo. Vamos ver uma experiência, duas experiências, aliás, de como isso pode ser feito, principalmente como o jovem pode buscar a Jeová se caso cometer um erro grave. Nós vamos ver um vídeo agora, vida de adolescente, como consertar meus erros. Por favor. Eu comecei a fazer muitas amizades na escola. E além da escola, eu comecei a praticar um esporte, o patins. Eu ia até na pista para praticar esse esporte. E lá eu conheci várias pessoas. Eu cometi alguns erros devido às más companhias. No começo a gente só saía à noite, bebia um pouco, mas depois passamos a consumir bastante bebida alcoólica. Quando eu percebi, já estava bem envolvido. Eu tinha 17 anos de idade. Eu comecei a ficar bem amiga deles. Eles eram tudo pra mim, eu confiava muito neles. Eles faziam coisas erradas, como eles usavam drogas, falavam palavrões. Mas eu pensava, se eu não fizer igual a eles, não tem problema, porque eu não vou estar fazendo isso, eu só estou com eles, então não tem problema nenhum. Eu passei a me desculpar, achando que aquilo não tinha nada a ver, não tinha nada demais fazer aquelas coisas. A minha rotina espiritual era ir às reuniões, e só. Comecei a perder algumas reuniões. Não orava, eu não sabia fazer um estudo pessoal. Não estava lendo a Bíblia todos os dias. E nesse grupo de amigos, tinha um rapaz que ele gostava de mim, e ele me pediu em namoro. E todos meus amigos namoravam, então eu pensei, por que não, né? Então eu comecei a namorar escondido dos meus pais com esse rapaz. Eu mentia pra eles pra onde eu ia, o que eu ia fazer, com quem eu ia. Eu era praticamente duas pessoas. Em casa eu era uma pessoa e com os meus amigos eu era outra. Eu tentava orar a Jeová, mas eu não conseguia. Eu sentia vergonha, porque eu sabia no íntimo que o que eu estava fazendo desagradava a Jeová. Minha consciência pesava bastante. Passei por uma decepção muito grande com o meu namorado e ainda com os meus amigos. Eu fiquei pensando que eu não tinha mais ninguém na minha vida. Certa vez, a gente estava bebendo, havia uma garota e ela chamou a gente para ir para casa dela. Eu já comecei a imaginar o que poderia acontecer se eu aceitasse esse convite, né? Ali haveria bebida, drogas e até mesmo poderia acontecer coisas imorais. Então, depois de um bom tempo sem orar, eu fechei o olho e comecei a orar. Jeová, por favor, me ajuda. Eu estou sozinha, não tenho ninguém.
Eu me sentia realmente abandonada por todos. E ali fiz uma oração a Jeová, pedindo que, se ele me ajudasse a dizer não, a partir daquele dia eu deixaria aquelas más companhias e serviria a Jeová de modo pleno. Eu pedi muitas desculpas para Jeová. E eu falei: Jeová, eu só tenho o Senhor. Me ajuda. E foi o que aconteceu. Depois de fazer aquela oração, eu saí decidido a ir embora. E fiquei pensando em tudo que eu havia feito, né? E como eu estava colocando em risco a minha vida, a minha relação com Jeová. Eu pensei, eu vou falar com os anciãos. Como eu sou uma pessoa muito tímida, a ideia de contar os meus erros era muito difícil. Conversei com eles, contei tudo que eu tinha que contar. Eu me senti tão leve. Realmente, eu não estava sozinha. Eu lembro até de um texto que eles leram para mim, de Salmos 86:5, que diz que o perdão de Jeová não tem limite se eu me arrependesse. Então eu pensei, Jeová vai me perdoar. Mas eles falaram, você tem que se abrir com os seus pais. E isso era muito difícil. Então eu pensei, bom, mas eu tenho que falar. E eu contei tudo, eu desabafei com os meus pais. Então eu resolvi conversar com um ancião. E ele leu o texto de Filipenses no capítulo 4, versículo 7, onde diz que a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o nosso coração. Então que eu podia orar a Jeová, e se eu mudasse, eu ia poder sentir essa paz novamente, a paz que vem de Jeová. Eu comecei a estudar a Bíblia de verdade. Eu me desliguei daqueles amigos, passei a me empenhar mais pelas coisas espirituais. Eu tive o privilégio de me batizar e me tornar pioneira regular. E atualmente estou em Betel. Tive o privilégio de ser convidado para servir na construção, mas o maior privilégio que tenho é ter uma amizade forte com Jeová e também ter amigos verdadeiros. Eu vejo que Jeová sempre esteve do meu lado. Mesmo quando eu não queria estar do lado de Jeová, Jeová nunca me abandonou. Agora tem algumas perguntas e os irmãos fiquem à vontade para responder a respeito do excelente vídeo que nós vimos. Que coisas levaram Talita e José a cometer erros? Irmã Célia. A primeira foi fazer amizade com pessoas que não adoram Jeová, né? Essa amizade levou a outros pecados. Isso mesmo. Por favor. E ali no vídeo mostra que, embora eles sabessem que essas companhias eram más companhias que estavam fazendo coisas erradas, eles achavam que por eles não fazer o que eles estavam fazendo de errado, não ia influenciar em nada na vida deles. Mas não foi o que aconteceu, né? Eles foram influenciados e começaram a praticar coisas erradas também. Isso, obrigado, irmã Simone. Irmã Luciene. Um outro ponto é que eles diminuíram, né, a oração, não conversavam mais com Jeová, a frequência, as reuniões, né, o estudo pessoal. Então, a partir do momento que eles deixaram de fazer isso, né, eles se influenciavam mais ainda com essas más companhias que eles arrumaram. Isso mesmo. Mas o que eles fizeram para consertar os erros deles? Irmãzinha ali, por favor. Fizeram oração para Jeová. Isso, muito bom. Isso mesmo. Irmã Jane? Então, eles oraram a Jeová, né, pedindo perdão e ajuda, e também buscaram a ajuda dos anciãos. Isso, exatamente. Por que fazer isso foi bom para eles? Irmão Lucas? Eles voltaram a ter alegria, aqueles tinham perdido a alegria, os dois tinham perdido a alegria, passaram a ter boas amizades e até a jovem
hoje está em Betel. Olha quanto privilégio que, conforme ela disse, Jeová sempre esteve comigo. Eu que tinha abandonado Jeová. Então, é uma lição para todos nós, né? Se você errou, procure ajuda, quanto mais rápido possível, porque mais depressa você vai voltar a ter amizade com o melhor amigo, que é nosso Pai Jeová. Isso mesmo. Jovens, os demais irmãos também, mas principalmente os jovens. Se você está nesse salão do reino, escutando sobre Jeová, é porque Jeová lhe escolheu. Jeová deseja que você aprenda sobre ele. Jeová deseja te dar o paraíso. Se caso aconteceu alguma coisa que atrapalhe, não deixe de buscar ajuda. Faça oração, peça perdão e busque os anciãos, para assim restabelecer essa amizade e ter as bênçãos de nosso Deus. Muito obrigado, irmão Tiago, pelo bom discurso que o irmão fez para nós. Agora, nós daremos continuidade com a nossa reunião com o estudo de livro. O estudo de livro será feito pelo irmão Braz Lopes, junto com o irmão Peterson Evandro. Hoje, o nosso estudo de livro de congregação é o capítulo 11. Esse capítulo tem o tema Cheios de Alegria e de Espírito Santo. Nesse capítulo, nós estamos considerando sobre o exemplo de Paulo, registrado ali no capítulo 13 de Atos, né? Nós vamos ver, entre outros aspectos, o exemplo que Paulo nos deixou. O exemplo de como Paulo lidou com pessoas rebeldes, com pessoas que eram hostis, que rejeitaram a verdade. Então, nós vamos entender alguns aspectos e como o exemplo de Paulo pode nos ajudar hoje, ao também defendermos a verdade diante de situações adversas, diante de pessoas que querem falar mal do nome de Jeová. Nós iremos considerar os parágrafos 5 até o parágrafo 10. E todos estão convidados a participar com seus comentários. Fiquem à vontade para levantar suas mãos, tanto aqui como aqueles que estão conectados conosco via Zoom. Nós vamos ouvir inicialmente, então, pelo irmão Peterson, a leitura do parágrafo 5. Vamos dar atenção. Depois de caminhar até Seleucia, cidade portuária perto de Antioquia, Barnabé e Saulo navegaram até a ilha de Chipre, uma viagem de cerca de 200 quilômetros. Sendo natural de Chipre, Barnabé sem dúvida estava ansioso para levar as boas novas às pessoas em sua terra natal. Ao chegar a Salamina, uma cidade na costa leste da ilha, esses homens não perderam tempo. Imediatamente, eles começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Barnabé e Saulo viajaram de uma ponta a outra de Chipre, provavelmente dando testemunho nas principais cidades ao longo do caminho. Dependendo da rota que seguiram, esses missionários talvez tenham caminhado uns 160 quilômetros. Descreva o que estava envolvido em dar testemunho na ilha de Chipre. Irmã Luciene? Dar testemunho na ilha de Chipre envolvia tanto Saulo como Barnabé, eles fazerem uma longa viagem de 200 quilômetros. E o livro de Atos 13:5 fala que assim que eles chegaram, eles não perderam tempo, eles começaram a proclamar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, né? E a viagem deles foi de uma ponta a outra de Chipre, né? E como a gente aprendeu na semana passada, né, a gente viu que as estradas que eles caminhavam eram de difícil acesso, né? Então, dependendo da rota, eles tinham até que caminhar até 160 quilômetros para chegar até o seu destino. Isso, muito bem.
Irmã Daniela? A nota ainda no parágrafo fala que no primeiro século um navio podia viajar cerca de 160 quilômetros por dia quando os ventos estavam favoráveis, né? E se não tivessem favoráveis, poderia levar muito mais tempo para percorrer a mesma distância. Então, de fato, exigia muito esforço, né? Muito bem, obrigado, irmã Daniela. Irmão Caio? Também havia uma motivação pessoal, porque Barnabé, sendo natural de Chipre, estava particularmente motivado para levar as boas novas ao seu lugar de origem. E essa conexão pessoal pode ter sido um fator significativo na sua missão. Isso mesmo. Obrigado, irmão Caio. Irmão Siqueira? Então, os irmãos ali estavam bem envolvidos na questão da pregação. Uma situação complicada, muita distância, mas eles estavam atentos a isso, estavam zelosos para fazer esse trabalho. Isso também ensina para nós uma grande lição. Em muitos lugares do mundo, os irmãos caminham tanto quanto essa distância que aparece aqui, que são zelosos, assim como foi Paulo e Barnabé fazendo esse trabalho lá. Então, da mesma maneira como eles lá desempenharam esse trabalho tão bem, os irmãos em muitos lugares também têm desempenhado esse trabalho, têm dado testemunho cabal. Exato. O relato em Atos, capítulo 13, versículo 5, ali fala que eles foram pregar aonde? Onde eles foram rapidamente pregar? Irmão Lucas? Diz que eles foram pregar na sinagoga dos judeus. Essas sinagogas eram um ajuntamento de pessoas onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra. Então ali tinha muitas pessoas ao redor, né? As pessoas ficavam aglomeradas tanto dentro da sinagoga como fora da sinagoga. E eles aproveitaram essa experiência, né, de conversar com eles, ou esse agrupamento de pessoas. E é interessante, né, que essas sinagogas estavam espalhadas por todos os lugares. Isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas sinagogas, né? Entender realmente como elas funcionavam, onde elas estavam e o objetivo delas, né? Vamos ver esse quadro, nas sinagogas dos judeus. Vamos pedir para o nosso irmão Peterson ler para nós. A palavra sinagoga significa literalmente ajuntamento. A princípio, se referia a uma reunião ou congregação de judeus e com o tempo passou a significar o local onde a reunião era realizada. Acredita-se que as primeiras sinagogas tenham sido formadas durante ou imediatamente após os 70 anos de exílio dos judeus em Babilônia. As sinagogas eram lugares para instrução, adoração, leitura das escrituras e orientação espiritual. No primeiro século era comum cada cidade na Palestina tinha sua própria sinagoga. Cidades maiores tinham mais de uma, e Jerusalém tinha muitas. Após o exílio babilônico, porém, nem todos os judeus voltaram para a Palestina. Muitos se mudaram para outros países por motivos comerciais. Já no quinto século antes da Era Comum, havia comunidades judaicas nos 127 distritos jurisdicionais do Império Persa. Com o tempo, comunidades judaicas também se desenvolveram nas cidades ao redor do Mediterrâneo. Essa dispersão dos judeus ficou conhecida como diáspora. Esses judeus também formaram sinagogas em todos os lugares onde se estabeleceram. Nas sinagogas, a lei era lida e explicada todo sábado. As leituras eram feitas em uma tribuna, que ficava cercada em 3 lados por assentos. Qualquer homem judeu devoto podia participar na leitura e em dar instrução e orientação espiritual. Então aqui no quadro nós temos alguns parágrafos, né? Vamos considerar cada parágrafo então em particular. Primeiramente no parágrafo 1 desse quadro, qual é o objetivo, qual o significado de sinagoga? Irmã Kaline?
Significa um ajuntamento. A princípio se refere a uma reunião ou congregação de judeus. E com o tempo aí começou a significar o local onde as reuniões eram realizadas. Isso mesmo. Obrigado, irmã Kaline. No segundo parágrafo aqui, quando surgiram as sinagogas? Irmão Benfica? Acredita-se que as primeiras sinagogas tenham sido formadas durante ou imediatamente após os 70 anos de exílio dos judeus em Babilônia. Obrigado. Qual era seu objetivo inicial? Irmã Giovana? As sinagogas eram lugares para instrução, adoração, leitura das escrituras e orientação espiritual. Isso. E todas as cidades tinham uma sinagoga, né? Jerusalém tinha muitas. Mas e o que aconteceu depois do exílio babilônico? Irmã Elaine? Nem todos os judeus eles voltaram para a Palestina, né? Muitos deles acabaram se mudando para outros países por motivos comerciais. Então, as comunidades judaicas acabaram se espalhando, né, pelos distritos do Império Persa. Isso, muito bem, obrigado, irmã. Ainda irmão Israel? É interessante que essas comunidades, né, elas se espalharam, se desenvolveram em várias cidades ao redor do Mediterrâneo, com essa dispersão, né, que foi conhecida como diáspora. E os judeus, eles formaram essas sinagogas em todos os lugares onde eles passaram, onde se estabeleciam. Eles tinham essa necessidade, né, de ter esse lugar, a sinagoga, que era para a adoração e a leitura da palavra. Isso mesmo. E o que acontecia nas sinagogas? Conforme mostra o último irmã Kellen. Fala que a lei ela era lida e explicada todo sábado. As leituras eram feitas em uma tribuna que ficava cerca de em 3 lados por assentos. E qualquer homem judeu devoto, ele podia participar na leitura e dar também instrução e orientação espiritual. Isso. Então, pensando em todo esse cenário sobre o objetivo das sinagogas e os lugares em que elas estavam, por que Paulo, ao chegar em Chipre, ele foi direto nas sinagogas? O que ele sabia que existia nas sinagogas ou quem estava lá? Irmã Luciene? Paulo sabia, né, que ali estão as pessoas que estariam interessadas na palavra de Deus. Isso, exatamente. Muitos daqueles judeus que haviam sido espalhados, né, que não voltaram para Jerusalém, se reuniam nessas sinagogas, né? Então era um local onde ele ia encontrar pessoas que realmente queriam aprender a verdade. Vamos agora à leitura dos parágrafos 6 e 7. A Chipre do primeiro século estava mergulhada na adoração falsa. Isso ficou ainda mais evidente quando Barnabé e Saulo chegaram a Pafos, na costa oeste da ilha. Ali, eles encontraram Bar-Jesus, que era feiticeiro e falso profeta. E ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. No primeiro século, muitos romanos cultos, até mesmo alguém como o Sérgio Paulo, um homem inteligente, costumavam recorrer a feiticeiros ou astrólogos em busca de ajuda para tomar decisões importantes. Mesmo assim, Sérgio Paulo ficou impressionado com a mensagem do reino e queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas quem não gostou nada disso foi Bar-Jesus, também conhecido pelo título Elimas, que significa feiticeiro. Bar-Jesus era contra a mensagem do reino. Ele sabia que a única maneira de proteger sua influente posição como conselheiro de Sérgio Paulo era desviar da fé o procônsul. Mas Saulo não permitiria que um mágico da corte desviasse o interesse de Sérgio Paulo. Então, o que Saulo fez? O relato diz: Saulo, também chamado Paulo, ficou cheio de Espírito Santo, olhou para ele atentamente e disse: ó homem cheio de todo tipo de fraude e maldade, ó filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você não vai parar de distorcer os caminhos retos de Jeová?
Escute, a mão de Jeová está sobre você, e você ficará cego, sem ver a luz do sol por um tempo. Instantaneamente, caiu sobre ele uma densa névoa e escuridão, e ele começou a andar em volta, tentando encontrar alguém que o guiasse pela mão. Qual foi o resultado desse acontecimento milagroso? Ao ver o que tinha acontecido, o procônsul se tornou crente, pois ficou impressionado com os ensinamentos de Jeová. A parte A dos 6 e 7, quem era Sérgio Paulo e por que Bar Jesus tentou desviá-lo das boas novas? Irmã Lércia? Sérgio Paulo era procônsul, um homem muito inteligente, e na sua posição eles costumavam recorrer a feiticeiros ou astrólogos para tomar decisões importantes. E aí que entra esse Bar Jesus. Ele era feiticeiro e falso profeta. Mas esse procônsul, ele ficou muito impressionado com a mensagem que ouviu de Paulo. Só que Bar Jesus não gostou nada disso. Ele não queria perder a sua posição de influente conselheiro. Isso, obrigado, irmã Lércia. Vamos ver esse relato aqui em Atos, capítulo 13, versículos dos 6 a 8. Quem gostaria de ler para nós? Atos 13, dos 6 ao 8. Irmã Vanessa? Só um minuto que saiu aqui. Do 6 ao 8. Depois de percorrerem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que era feiticeiro e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Este chamou Barnabé e Saulo, pois queria muito ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, pois é assim que se traduz o seu nome, começou a se opor a eles, tentando desviar da fé o procônsul. Obrigado. Então, esse era o cenário ali, né? Agora, a parte B tem a seguinte pergunta: como Saulo frustrou a oposição de Bar Jesus? Irmão Siqueira? Paulo agiu imediatamente na mensagem que tinha para passar para o cônsul. Tanto é que ele foi muito firme aí com o Bar Jesus, chamando ele de filho do diabo, falando que distorcia os caminhos de Jeová e até causou uma cegueira nele. Isso ajudou depois o procônsul a se tornar um cristão. Isso. Muito bem. Obrigado, irmão Siqueira. E aqui nesse ponto, quando fala esse relato, nós temos aqui uma nota sobre esse momento, sobre Saulo. Quem gostaria de comentar essa nota para nós? Irmã Elaine? Então aqui menciona, né, que a partir desse momento ele começou a usar o nome Paulo, e alguns sugerem que talvez fosse em homenagem, né, a Sérgio Paulo. Mas, na verdade, o fato é que ele continuou, né, a usar esse nome, Paulo, mesmo depois que ele partiu dali, né, de Chipre. Então, a melhor explicação é que ele decidiu, né, usar em diante esse nome romano, porque provavelmente ele já tinha, né, esse nome desde a infância. E também aqui fala que possivelmente, né, a pronúncia grega do nome Saulo é parecida com uma palavra grega que tem uma má conotação. Então, talvez ele tenha escolhido usar o nome Paulo, né, seu nome grego, ou melhor, romano, justamente por esse motivo. Isso mesmo. Era o nome dele, né, Paulo, romano, né? Seu nome romano. Muito bem. Obrigado, irmã. Agora nós vamos passar ao parágrafo 8. Vamos ouvir a leitura. Paulo não se sentiu intimidado por Bar Jesus. Da mesma forma, não devemos nos sentir intimidados quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino.
É claro que nossas palavras devem ser sempre agradáveis, temperadas com sal. Por outro lado, não queremos prejudicar o progresso espiritual de uma pessoa interessada apenas para evitar conflito com opositores. Também não devemos permitir que o medo nos impeça de desmascarar a religião falsa, que ainda persiste em distorcer os caminhos retos de Jeová, assim como Bar Jesus fez. Como Paulo, declaremos com coragem a verdade, esforçando-nos para tocar o coração dos sinceros. E, mesmo que o apoio de Deus não pareça tão evidente como foi no caso de Paulo, podemos ter certeza de que Jeová usará seu Espírito Santo para atrair à verdade os merecedores. Como podemos imitar a coragem de Paulo? Irmão João Davi? Então, na verdade, Paulo ele nunca se sentiu intimidado por Bar Jesus, né? Então, da mesma forma, nós devemos nos sentir, nós não nos devemos sentir intimidados também quando opositores tentam minar a fé daqueles que demonstram interesse na mensagem do reino, né? Então, dessa forma também nós estamos imitando o exemplo de Paulo. Isso. Irmão Tiago? Claro que devemos ter essa coragem, principalmente quando a pessoa está sendo enganada pela religião falsa. Mas lembramos que devemos usar as nossas palavras com agrado, como diz Colossenses 4:6, temperadas com sal. O nosso objetivo ali não é discutir com as pessoas, não é só citar que ela está errada, mas queremos tocar o coração dela para a verdade das Escrituras, para que ela tenha o interesse em aprender sobre Jeová. Isso mesmo. Isso quer dizer, então, quando encontramos uma pessoa no território e essa pessoa quer debater sobre a Bíblia, devemos aceitar esse debate? Provar que ela está errada? Irmão Oscar? Não, não é o caso. O caso ali era diferente. O procônsul estava propenso a aprender da Bíblia. Então o outro era um opositor. Agora, nesse caso, não. Se a pessoa quiser debater, deixa ele para lá e vamos seguir em frente. Isso. Pensando nisso, nós podemos comentar João capítulo 6, versículo 44. O que ali nos mostra sobre Jeová e sobre seus servos e as pessoas que querem aprender a verdade? Irmã Kaline? Ali nos mostra que Jeová ele atrai as pessoas quando ele vê algo de bom no coração dessa pessoa, né? E isso acontece de forma individual, assim como aconteceu aí nesse caso. Então, saber disso, que Jeová ele se importa com cada um dos seus adoradores, com certeza nos motiva a continuar a pregar. Isso mesmo. Nós vamos ajudar as pessoas, mas temos certeza que Jeová também vai. Irmão Israel? E é interessante nós entendermos, que no caso de Paulo, o que aconteceu ali foi um milagre, né? Que na verdade aconteceu, e o apoio de Deus foi muito evidente ali naquela hora, né? Então, mesmo no nosso caso, que às vezes nós talvez não percebamos o apoio de Jeová evidente dessa maneira como foi no caso de Paulo, mas nós podemos ter certeza que se nós usarmos de tato, defendermos a palavra de Jeová e tocarmos o coração da pessoa, Jeová vai fazer a parte dele, e aí ele vai atrair essa pessoa, né? A nossa parte é levar a mensagem e tentar tocar o coração. A outra parte nós deixamos na mão de Jeová. Isso mesmo. Sinceros, Jeová atrai, né? Nós queremos fazer a nossa parte. Vamos ao parágrafo 9. Uma palavra de encorajamento. Pelo visto, ocorreu uma mudança quando os homens partiram de Pafos rumo a Perge, na costa da Ásia Menor, uma viagem de aproximadamente 250 quilômetros pelo mar. Em Atos 13:13, esse grupo é identificado como Paulo e seus companheiros. Essas palavras sugerem que Paulo passou a liderar o grupo, mas nada indica que Barnabé tenha ficado com inveja de Paulo. Ao contrário, esses dois homens continuaram a trabalhar juntos para fazer a vontade de Jeová.
Paulo e Barnabé estabeleceram um excelente exemplo para os que hoje exercem liderança na congregação. Em vez de competir entre si em busca de destaque, os cristãos se lembram das palavras de Jesus. Todos vocês são irmãos. Ele acrescentou: quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Como Paulo e Barnabé estabeleceram um excelente exemplo para os que hoje exercem liderança na congregação. Irmão Siqueira? Quando Paulo passou a liderar o grupo, Barnabé poderia ficar chateado, ficar aborrecido com isso. Mas ao contrário, ele se tornou um companheiro de Paulo. Então eles continuaram a trabalhar juntos, continuaram fazendo a vontade de Deus. Então isso estabelece para nós um grande exemplo, um exemplo de liderança na congregação, não de competição. Mesmo porque o texto diz: a todos vocês são irmãos. Então que belo exemplo eles nos deixaram, cujo exemplo nós temos que praticar. Isso mesmo, muito bom. É por isso que é um corpo de anciãos, né? A cabeça é Cristo, né? Então é um corpo que serve lado a lado, tentando ajudar a cuidar das ovelhas de Jeová, tendo Cristo como seu cabeça, né? Esse é o objetivo do corpo dos anciãos, né? Não existe competição, não existe nada que complique, né, isso. Simplesmente Jesus comanda o corpo, né? Vamos ao parágrafo 10. Quando o grupo chegou a Perge, João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. O motivo de ele ter ido embora de repente não é mencionado. Paulo e Barnabé seguiram viagem, indo de Perge a Antioquia da Pisídia, uma cidade na província da Galácia. Essa não era uma viagem fácil, visto que Antioquia da Pisídia ficava a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. As estradas nas montanhas eram acidentadas e perigosas, além de conhecidas por haver muitos assaltantes. Como se isso não bastasse, a essa altura Paulo provavelmente enfrentava problemas de saúde. Obrigado, irmão Peterson, por nos ajudar aqui com sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação. A pergunta do parágrafo 10. Descreva a viagem desde Perge até Antioquia da Pisídia. Irmã Natália? A viagem até Antioquia da Pisídia não era uma viagem fácil, visto que ficava cerca de 1.100 metros acima do nível do mar. Além disso, as estradas nas montanhas eram acidentadas e perigosas, e também conhecidas por haver muitos assaltantes. E como se isso já não bastasse, a essa altura Paulo provavelmente enfrentava problemas de saúde. Então exigiu muito esforço de Paulo para fazer essa viagem longa e difícil. Isso, obrigado, irmão. Conforme a nota nos mostra, o que nos leva a essa conclusão de que nesse momento Paulo estava com algum problema de saúde? Irmã André? A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita uns anos mais tarde. Nessa carta, Paulo escreveu Gálatas 4,13, que diz: foi por causa de uma doença que eu pude lhe declarar as boas novas pela primeira vez. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Que belo exemplo Paulo nos deixou, né? Paulo, Barnabé e todos os cristãos do primeiro século serviram, fizeram a vontade de Jeová da melhor maneira possível, se esforçaram, né? Defenderam a verdade, não tiveram medo de encarar os desafios, mas pregaram a todas as pessoas e também aqueles que eram opositores, eles defenderam prontamente a verdade. Que nós também possamos fazer isso em nosso território, né? Que também possamos, com coragem, com fé, fazer a vontade de Jeová, independente da situação, mostrando assim que amamos, acima de tudo, a verdade. Obrigado, irmãos, pelos seus comentários.
Muito obrigado, irmão Brás, pela boa condução do estudo de livro, também o irmão Peterson, pela boa leitura. Os irmãos também estão de parabéns pelos bons comentários expressados. Nós somos muito gratos a Jeová por todo o cuidado amoroso, por demonstrar tanto amor por cada um de nós, por sempre nos nutrir em sentido espiritual. Na reunião hoje nós aprendemos que, para não cometer erros graves, nós devemos reconhecer nossa tendência pecaminosa, ter uma boa rotina espiritual e lutar contra pensamentos e desejos imorais. Nós vimos também 3 coisas que nos ajudam a consertar os erros: confessar e abandonar os erros, não ter amizades ruins e se aproximar mais de Jeová. Isso vai nos ajudar. Assim como Paulo, nós queremos mostrar coragem, mesmo quando opositores tentarem minar a nossa fé, nós queremos permanecer firmes, leais a Jeová, apesar das oposições. Na próxima semana, nós veremos que Jeová está ao nosso lado. Devemos confiar em Jeová, assim como Davi. E Jeová sempre estará ao nosso lado, em todos os momentos. Veremos a resposta a uma pergunta interessante. Será que Jeová predestinou Judas a trair Jesus? Também teremos um discurso com o tema: podemos ter alegria apesar de espada. E também veremos um vídeo de realizações da organização. Para encerrar a nossa reunião, nós vamos entoar juntos o cântico 129, com o tema Eu Vou Perseverar. O texto base é de Mateus 24:13, e após o cântico nós teremos uma oração que será feita pelo irmão José Carlos Siqueira.